Shalom para você, muita paz para você, para toda a sua família, para os seus amigos. Espero que você esteja muito bem, sem caos, sem desordem na sua vida, em todas as áreas. E é muito importante que isso aconteça. Deus está no controle de todas as coisas, por isso que é muito importante deixar Ele conduzir as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né, à Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. E nesta semana nós estamos estudando, né, sobre esta porção tão rica, tão maravilhosa, a terceira porção do livro de Números, chamado Quando Acenderes. Não é algo só sobre luz, não, né. Então, essa porção, ela está voltada para as seguintes passagens bíblicas: Números 8:1 até 12:16. Também Zacarias 2:10 até capítulo 4:7. E no Novo Testamento, Lucas 15, versículo 1 a 16, versículo 31, né. As parábolas, né, estão lá, né, filho pródigo, dracma perdida, a ovelha perdida, estão lá. Muito importante nessa essa passagem para nós também. Vamos acompanhar essa porção e ver o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. O nome vem da primeira instrução dada por Deus nesta porção. O sacerdote deveria acender as lâmpadas da menorá. Mas logo nós percebemos que esta porção, ela não fala apenas sobre uma lâmpada, ela fala sobre um povo que deveria viver iluminado pela presença de Deus. Eu coloquei outro dia, uma imagem sobre a menorá. Tá? Se você não está no grupo da nossa escola da Bíblia, você pode entrar no grupo, coloquei a gente sempre está colocando a descrição, o link desse grupo na descrição do vídeo. Então, se você ainda não faz parte do grupo, você pode clicar lá e você entrar hoje mesmo, tá bom? Mas você que já faz parte do grupo, né, você já tem essa informação sobre o que se trata, né, dessa menorá. A luz da menorá, ela aponta para a presença de Deus. Então, essa porção, ela começa com Deus ordenando a Arão que ele acenda as 7 lâmpadas da menorá. A menorá permanecia continuamente acesa dentro do lugar santo. Ela iluminava o tabernáculo. Não era apenas um objeto bonito, era um símbolo. A luz representava a presença, a direção e a revelação de Deus. Mais tarde, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. E também disse aos discípulos: Vós sois a luz do mundo. A ideia é que, assim como a menorá iluminava o tabernáculo, hoje a igreja é chamada para refletir a luz de Cristo ao mundo. Olha a importância desta informação para nós. Por isso que o Antigo ou Velho Testamento, como se chamam, né, é importante para nós nos dias de hoje. Dando mais alguns passos, na leitura da semana, a gente observou sobre os levitas serem consagrados para servir. Depois encontramos a cerimônia de consagração dos levitas. Eles são separados para substituir os primogênitos de Israel.
Isso nos ensina algo importante. Deus não chama pessoas apenas para serem salvas. Ele chama pessoas para servir. Na nova aliança acontece o mesmo. Pedro afirma que somos o quê? Nós somos sacerdócio santo. Todo discípulo possui uma missão. Não fomos chamados para assistir à obra de Deus. Nós fomos chamados para participar dela. Não é sobre batizou, agora eu sou mais um no rol de convertido. Não, não. Nós fomos chamados para uma missão. Todos somos chamados para uma missão. Deus oferece uma segunda oportunidade. E a gente observou isso no capítulo 9. Nós encontramos um texto muito interessante. Algumas pessoas estavam impuras, e isso por causa de um sepultamento. Por isso, eles não puderam celebrar a Páscoa. Então, Deus estabelece uma segunda oportunidade, a chamada Páscoa do segundo mês. Que princípio maravilhoso! Deus é santo, mas também é misericordioso. Ele abre um caminho para aqueles que sinceramente desejam obedecer. E isso não significa que nós devemos viver adiando a nossa obediência, mas significa que Deus não despreza quem deseja voltar a Ele. Isso é muito importante. Também, na nossa leitura, a gente viu algo extraordinário: a nuvem que guiava Israel. Um dos textos mais belos da porção aparece justamente em Números 9. Durante o dia havia uma nuvem, durante a noite havia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se levantava, Israel caminhava. Quando a nuvem permanecia, Israel permanecia. O povo não seguia os seus próprios planos, seguia a direção de Deus. Que grande lição para nós nesse dia. Nem sempre o mais importante é correr, o mais importante é caminhar no tempo de Deus. As trombetas chamavam o povo. Isso no capítulo 10. Aparecem duas trombetas de prata. Elas serviam para convocar a assembleia, organizar a partida, avisar sobre as guerras, celebrar as festas. Todo o povo precisava reconhecer o som das trombetas. Hoje, Deus continua chamando o seu povo. A diferença é que a sua voz ecoa por meio da palavra. Quem conhece a voz do Senhor sabe quando é o tempo de caminhar. A gente viu também nessa porção sobre o grande perigo de uma vida de murmuração. E isso se deu lá no capítulo 11. O povo começa a reclamar. Primeiro reclama das dificuldades, depois reclama do maná. Passam a lembrar e desejar o próprio Egito. Eles esqueceram da escravidão. Eles lembram, naquele momento, apenas da comida. A murmuração revela um coração que perde de vista
a fidelidade de Deus. Sempre que olhamos apenas para aquilo que nos falta, nós deixamos de agradecer por aquilo que Deus já fez. E nesse momento eu lembro da humildade de Moisés também, que lá no capítulo 12 nós encontramos um episódio marcante também. Miriam e Arão criticam Moisés, questionam a sua liderança, mas Moisés não reage com orgulho. A Bíblia declara: Moisés era muito humilde. Então Deus intervém. Ele mesmo defende o seu servo. Que lição extraordinária! Quem anda com Deus não precisa defender a sua própria honra o tempo todo. Deus sabe cuidar daqueles que lhe pertencem. Isso é muito importante de deixar registrado. E na segunda referência dessa porção que nós deixamos, onde está situado em Zacarias, o próprio Zacarias anuncia a luz do Senhor. E é uma outra visão muito interessante, né, da menorá. O profeta Zacarias ele vê um candelabro de ouro e Deus declara: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Sabe de uma coisa, meu querido irmão, amigos, estudantes da palavra de Deus? A verdadeira luz nunca depende da capacidade humana. Ela depende da ação do Espírito de Deus. E lá na frente, em Lucas, Lucas revela o coração do Pai. No Evangelho, nós encontramos algumas das parábolas mais conhecidas das Escrituras. A ovelha perdida, como eu citei antes, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o rico e o Lázaro. A gente fez uma sequência muito bonita sobre as 40 parábolas que a religião não explica, né? Continue no nosso canal, visite essa playlist também, quando você puder, e acompanhe uma a uma, pois trata de cada uma dessas parábolas. Mas voltando, cada parábola todas, revelam um Deus que busca os perdidos e chama o seu povo ao arrependimento. Observe como isto tem muita afinidade com números, conversa com a leitura de números. Enquanto Israel aprende a seguir a nuvem, Jesus revela que Deus continua procurando aqueles que se desviaram do caminho. Para encerrar, se existe uma palavra que resume esta porção, talvez seja direção. Deus ilumina, Deus guia, Deus chama, mas também espera que o seu povo caminhe em obediência. A presença de Deus nunca foi apenas para a gente admirar. Não, não. Ela sempre existiu para conduzir as nossas vidas. O grande ensinamento dessa porção, se eu pudesse resumir essa porção em uma única frase, seria: quem vive na luz, a luz da presença de Deus, aprende a confiar na direção do Senhor, mesmo quando está atravessando o deserto. Ao estudarmos essa porção, nós percebemos que Deus continua fazendo hoje aquilo que fazia no deserto. Ele ilumina o nosso caminho, consagra pessoas para a sua obra, concede novas oportunidades, guia o seu povo,
adverte contra a murmuração, defende os humildes e continua buscando aqueles que estavam perdidos. Meus queridos, amigos, familiares, estudantes, que nós possamos aprender a caminhar olhando para a presença de Deus e não apenas para as circunstâncias, porque quem segue a luz do Senhor nunca caminha sozinho. Shalom para você. Até a próxima porção da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Até mais.